Bom dia, pessoal. Espero ser a última vez que eu esteja gravando esse vídeo para aula para vocês, porque já é a 7ª vez que eu tenho que gravar esse vídeo e eu fico sem áudio, ou dá algum problema, ou um sumiu. O que tinha sido gravado ontem sumiu e aí estou gravando esse agora. Logo de início eu já vou pedir desconsiderem barulhos, zoadas, latido de cachorro, qualquer coisa que tenha ao fundo. Hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos. Modelos atômicos. Só que relembrando, a gente vai trabalhar o conceito, ou a gente estudou, o conceito de matéria. Vimos que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Entendemos também que essa massa ela pode ser entendida como peso. Como, por exemplo, eu vou me pesar. Então, eu não vou me pesar, eu vou aferir a minha massa. Porque peso é uma força lá da física. Também vimos que a matéria ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. E esse sólido, esses estados eles não são fixos, eles podem mudar. Eu posso passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Do sólido para o líquido eu chamo de fusão e do líquido para o gasoso eu chamo de ebulição ou vaporização se for para vapor. Por exemplo, se eu pego um gelo que está no estado sólido, aumento a temperatura, ou seja, deixo ele em cima de uma mesa no ambiente, ele vai se tornar líquido, ele vai derreter. Então, ele vai sofrer uma fusão. E aí, lá no videozinho que a gente viu, ele explica todas essas mudanças. Hoje a gente vai estudar sobre o átomo. Átomo, sim. A de não, tomo, divisível. Átomo significa indivisível. Apesar de ser indivisível o conceito, ele não é indivisível. Ele tem, eu chamei aqui de zonas, mas a gente pode chamar de partes. Ele tem a eletrosfera e o núcleo. A eletrosfera é essas partes onde tem as bolinhas em cinza e o núcleo é essa parte onde tem os prótons e os nêutrons. Prótons e nêutrons? Sim. Prótons são partículas que têm carga positiva. Vamos chamar essa vermelhinha aqui. E nêutrons são partículas que têm carga zero, Eles têm carga zero. E para que serve isso, então, professora? Para que esses nêutrons não têm carga? Eles são o empata. Imaginemos, pessoal, que vocês são os prótons e o elétron são os... Vocês são os prótons e os elétrons são sua crush, o seu crush. E que vocês marcaram um encontro. Na hora de vocês se encontrarem, o que acontece? O irmão de um dos dois aparece no lugar e empata com que isso aconteça. O nêutron seria esse empata. Qual a importância desse empata, professora? Se lembrem daquela regrinha. Cargas opostas se atraem, cargas semelhantes se repelem. Vocês verem aqui o caso da eletrosfera. Elétron e elétron têm carga negativa. Se elétron e elétron têm carga negativa, eles, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, porque eles se repelem. Já próton e elétron têm cargas diferentes. Um tem carga negativa, no caso do elétron, e um tem carga positiva, no caso do próton. Eles se atrairiam, mas aí chega o nêutron, fica entre eles e impede que eles se encontrem. Se eles se encontrassem, o que aconteceria? O núcleo explodiria. Lembre que tudo que existe, inclusive a gente, é formado por a união de átomos, união de moléculas. Então, não teria como existir nada se eles encontrassem. Sempre o átomo foi conhecido? Não. O átomo, em 1808, foi a primeira proposta de que como seria esse átomo, foi proposto por Dalton. O átomo seria uma esfera maciça e indivisível. Ela seria de carga positiva e não teria como ser dividida, não teria partes. Só que isso durou durante 100 anos. Em 1908, Thomson foi descoberto o elétron e o modelo de Dalton não tinha elétron, o elétron não cabia. Então, em 1908, Thomson provou que não, o elétron ele não é uma esfera maciça e indivisível, ele pode ser dividido, mas ele está incrustado de cargas negativas, o que a gente chama de elétrons. Os elétrons estão aqui. Esse modelo ele ficou conhecido como pudim de passas. Esse de Dalton como bola de bilhar, porque já aparece uma bola de sinuca, e o de Thomson como pudim de passas,
Pudim passas a gente não é costume fazer aqui, mas ele pode ser conhecido como, ele pode ser imaginado como um panetone, mais ou menos no formato de um panetone. Então, a esfera maciça, a esfera, né, que não é maciça, ela é agora divisível, ela seria uma esfera gelatinosa de carga positiva e os elétrons de carga negativa. Aí, esse modelo perdurou durante 3 anos, de 1908 a 1911. Porque Rutherford, não querendo derrubar ele, mas estudando a radioatividade que estava em alta na época com o casal Curie, ele foi fazer um experimento. Na verdade, quem fez o experimento não foi ele, foi os alunos dele, mas ele é quem leva a foto. Então, ele pegou um emissor de partículas alfa. Partículas alfa são partículas que têm carga positiva e que batem em uma folha de papel, elas voltam. Elas não podem bater em coisas que têm massa. Mas como o átomo teria espaços livres e não teria nada no centro, ele seria apenas uma esfera uniforme, né, cheia de espaços, todas as partículas alfas passariam. Não foi isso que aconteceu. Quando ele bombeou as partículas alfa, algumas até passaram, a maioria. Outras sofreram um desvio no trajeto, como essas aqui. E outras, para surpresa geral da nação, elas voltaram. Então, o átomo de Thomson, ele não poderia estar certo. Aqui dá para entender o que foi que aconteceu quando as partículas alfas vieram. Ou elas vêm e até passam entre espaços que existem mesmo na eletrosfera. Mas quando elas passam, aqui está botando como se elas tivessem batido, mas elas chegaram próximo só, viu? Quando bate próximo ao núcleo, que tem carga positiva, e é onde está a massa do átomo inteiro, elas se desviam. E quando bate no núcleo mesmo, elas voltam. Porque o núcleo tem massa, não permitia com que elas passassem, e ele tem carga positiva, tal qual elas. Então, elas sofriam repulsão. Aqui nesse modelo dá para explicar melhor. Esse seria o modelo de Thomson, né? Então, ele está passando, ó, passa tranquilamente entre os espaços, mas não, ele passa algumas partículas entre os espaços, mas ele sofre repulsão. Ele bate e volta, porque tanto a partícula alfa quanto o núcleo tem carga positiva. Só que quando bate aqui, a massa impede que a partícula penetre, então ela volta. Quando ela passa apenas próximo, ela sofre a repulsão, mas ela só desvia o caminho. Por isso, em 1911, Rutherford propôs o seu modelo, que durou pouco tempo também. Por quê? Tinha um grande detalhe, um grande problema nesse modelo. Qual seria, professora? Se os elétrons estão girando, né? Ele dizia que os elétrons giravam em forma circular. Os elétrons estão girando, girando, girando. Uma hora eles iriam perder energia, porque os físicos dizem isso, que o elétron, tudo que gira, né, em forma contínua, movimento circular uniforme, ele vai perder energia. E quando ele perdesse energia, ele iria colidir com os prótons, inevitavelmente. E a gente sabe que não é isso que acontece. Então, veio Bohr. Alguns chamam o modelo atômico de Bohr, outros chamam o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Porque Rutherford-Bohr só deu uma explicação para o que acontecia com o mesmo modelo de Rutherford. Pode ver que o modelo é igual. A única diferença é que ele agora explicou, na verdade, como o elétron se movimentava, que Rutherford não tinha feito. Ele disse, não. Os elétrons eles estão girando em quantidades específicas, em camadas, com níveis de energia. Então, a camada 1, ela tem energia menor do que a camada 2, do que a camada 3. E essas camadas elas foram nomeadas em K, L, M, N e aí vai. Então, para o elétron ele passar de uma camada para outra, ele tem que ser agitado com muita energia, o que não é natural, a não ser que alguém excite o elétron. Então, ele está girando de forma contínua nas camadas K, L, M, em camadas e quantidades específicas. Na K, apenas 2, por exemplo. E aí, resolveu o problema. Pessoal, aqui estão os nêutrons, mas eles ainda não haviam sido descobertos, tá? O modelo atômico, ele propõe que o átomo ele tinha prótons e até teria nêutrons, mas eles não haviam sido descobertos.
Perdurou de 1913 a 1932. Mas aí a questão dela ser circular também dava problemas na relação à química quântica, que estava em alta também no momento. Então aí veio Ruth Summerfield e solucionou isso. O que foi que Summerfield fez? Ele disse, não, os elétrons eles não giram em órbita circular, eles giram em órbita elíptica. E aí propôs esse modelo, que é o que nós conhecemos hoje. Então, os elétrons eles giram em órbita elíptica e eles têm subníveis de energia. Subnível S, subnível P, D e F. E cada subnível só comporta uma quantidade de elétrons. O S2, o P6, o D10 e o F14. Vocês vão entender isso melhor porque foi usado para distribuição eletrônica de Linus Pauling, que a gente vai estudar na próxima aula. Nesse mesmo ano foi descoberto, adivinha quem? O empata, foi descoberto o nêutron. E aí sim, respondeu o questionamento de Bohr. O átomo de Bohr não conseguia explicar ainda por que o elétron e o próton de cargas. Tá, o elétron está girando aqui de forma constante nessa camada K. Mas então, por qual razão o elétron e o próton não se encontram? Aí foi em 1932 que o nêutron foi descoberto e respondeu a todo o questionamento. Pessoal, qualquer dúvida, me contata, manda lá no privado, manda no grupo. Eu vou ter o maior prazer em responder. Espero que tenha dado para vocês entenderem, pelo menos um pouquinho, né? Relembrarem, vocês já viram isso, a evolução dos modelos atômicos. E entenderem que cada modelo ele foi válido por um determinado tempo. Em 1808 até 1908, o modelo de Dalton servia, explicava perfeitamente. Só que aí, com a descoberta do elétron, ele deixou de servir. Em 1908, o modelo de Thomson servia perfeitamente. Só que aí, por causa da descoberta da radioatividade, ele não conseguia explicar, e aí veio o modelo de Rutherford, e assim sucessivamente. Cada um perdurou um tempo, e enquanto perdurou, ele foi válido. Ainda é válido para hoje? Sim! Para usar em algumas explicações, eu não preciso usar o modelo de Rutherford ou o modelo de Summerfield. Eu, às vezes, uso, em sua grande maioria, o modelo de Rutherford para explicar. É mais didático. E aí, cada modelo ele serve para uma explicação e para um fim.